Bom, então continuando, vamos falar agora dos programas de sistema, né, os softwares de sistema, que são classificados como de suporte e de desenvolvimento, ok? Bom, os programas de sistema classificados como sistema de suporte são programas de monitoramento e controle de infraestrutura de recursos computacionais. Esses tipos de programas geralmente são utilizados por usuários específicos, que são aqueles usuários, né, profissionais da computação que têm como responsabilidade administrar sistemas, administrar uma rede. Por exemplo, na universidade, nós temos profissionais que gerenciam a rede da universidade, né? Quem pode acessar a rede, a partir de dentro da universidade, quais sites nós podemos acessar, no Cigar, né, que está na rede, quais usuários podem acessar o Cigar em determinadas matérias e por aí vai. Então, é preciso fazer esse gerenciamento. Então, esses programas de gerenciamento e de infraestrutura dos recursos computacionais, chamados de programas de suporte, são utilizados por esse perfil de usuário, que são profissionais da informática que têm como responsabilidade administrar a infraestrutura e os recursos de uma organização. Tá? Então, aqui eu dei o exemplo da rede, mas também nós temos o gerenciamento de recursos como um todo, né? Recursos, permissão para acessar determinados repositórios, determinados arquivos, cadastrar as contas dos usuários que vão acessar determinados recursos computacionais ou determinadas máquinas, fazer o monitoramento do consumo de processamento, de energia e de memória de um conjunto de máquinas. Então, todos esses programas que te permitem monitorar ou gerenciar determinados recursos computacionais e que são utilizados por uma classe de usuários muito específica, que são os profissionais de informática com essa responsabilidade, são programas de sistema de suporte. Okay? Então, não seriam considerados programas de aplicativo, né? Porque não é qualquer usuário que vai utilizar esse tipo de programa. São usuários específicos. Então, eles são programas que ficam aqui, intermediário entre o sistema operacional e os programas finais utilizados por usuário. Tá? São chamados de programa de suporte. Da mesma forma, nós temos os programas do tipo de sistema chamado de desenvolvimento. Como nós conversamos no início dessa aula, um programa de computador é um software, né, que foi construído, desenvolvido por alguém utilizando uma linguagem de programação. Como um produto final, nós temos o código-fonte e o executável desse programa, que é de fato o programa, o aplicativo pronto para uso. Então, para que os profissionais chamados de desenvolvedores possam construir o código-fonte de um software, eles precisam de ferramentas para isso. Então, as ferramentas não deixam de ser programas. Só que essas ferramentas são programas específicos utilizados por esse perfil de profissional. Por isso, são chamados de sistemas de desenvolvimento. São programas do sistema do tipo de desenvolvimento. Então, são programas utilizados no ciclo de vida do desenvolvimento de software, né? Durante todas as etapas de construção de um software, de um programa de computador, nós utilizamos várias e várias ferramentas. Aí aqui eu trouxe várias logos aí de ferramentas que esses profissionais utilizam. Okay? Então, todas essas ferramentas são classificadas como programas do tipo de sistema de desenvolvimento. Saibam que elas são utilizadas para que os profissionais de informática construam os programas, os softwares de computador que serão utilizados por nós, usuário final. Tá? Então aqui, a partir dessas ferramentas e de uma linguagem de programação, há a possibilidade da construção de programas. Então, os profissionais de informática, os alunos de computação precisam conhecer
essas ferramentas, porque eles vão ser os profissionais responsáveis pela construção de programa. Agora, colocando no papel de nós, enquanto usuário desses programas, vamos ter que conhecer essas ferramentas? Provavelmente não. Né? Nós não vamos ter, eu, enquanto administrador, eu, enquanto médico, eu, enquanto enfermeiro, ou eu, enquanto biólogo, ou qualquer outra área, eu, enquanto economista, eu, enquanto design e por aí vai, design que eu digo é a pessoa da arquitetura, não vou precisar conhecer esses programas para utilizar um aplicativo, para utilizar uma ferramenta que resolva uma determinada necessidade da minha profissão. Esse tipo de programa, que são os programas do tipo de sistema de desenvolvimento, são específicos para os profissionais de informática, de computação, ok? Agora nós vamos verificar a classificação dos programas, aí sim entra todos os usuários finais, em relação à aplicação. Tá? Já vimos aqui em relação aos programas de sistema, e temos o sistema operacional, os programas de suporte e os programas de desenvolvimento. Agora nós vamos ver como os programas, de acordo com a finalidade, podem ser classificados como aplicação. Uma aplicação específica ou de propósito geral. Então, trazendo a figura novamente, nós temos uma infinidade de programas e dentro desta infinidade nós podemos classificar de acordo com o propósito. Educação, aí temos os programas educativos, entretenimento, finanças, de saúde, de administração, de design. Temos os programas de gerenciamento de texto, gerenciamento de planilhas. Temos os programas para comunicação, a partir de mensagens, a partir de vídeo, a partir de áudio. Então nós temos programas para visualização de mapas, para navegação de rotas, para gerenciamento de fotos, gerenciamento de contatos, organização de horários, organização de documentos, compartilhamento de documentos. Então, temos de várias e várias. As classificações são inúmeras, certo? Então, o que a gente precisa saber? Que todos esses programas, e para praticamente qualquer necessidade que eu tenha no cotidiano da minha atividade profissional pessoal, eu posso ter um programa que me auxilie na resolução dessa tarefa. Okay? Essa é a ideia da utilização dos programas de computador enquanto ferramenta de auxílio para as suas atividades. Então, dependendo da sua necessidade, você vai ter uma classificação de programa que pode buscar e utilizar, certo? Bom, agora nós vamos conversar um pouco sobre a classificação desses programas, levando em consideração a plataforma. Então, levando em consideração a plataforma, esses programas podem ser classificados de 3 formas. Programas da plataforma desktop, mobile e web. A plataforma desktop é a clássica, é aquela que nós utilizamos naquele computador que nós temos lá no nosso laboratório de informática. Tá? Aquele computador clássico é chamado de desktop. Já os computadores, os notebooks, também são desktop. Okay? Já os computadores mobile são os nossos smartphones. Tá? Esses são chamados de plataforma mobile. E, por fim, nós temos a plataforma web, que são os programas que nós utilizamos a partir do acesso à internet. Então vamos conversar primeiro sobre os programas que são classificados como desktop, ou seja, levando em consideração a plataforma desktop. Nesses programas, aqueles que nós utilizamos a partir do nosso notebook ou dos nossos computadores clássicos que tem lá no laboratório, quais são as características desse programa? Primeiro, eles necessitam ser instalados. Tá? Programas
utilizados no computador desktop precisam ser instalados. Pode ter limitação de plataforma. O que significa isso? Lembra que nós conversamos que todo computador, para que nós possamos utilizar os nossos programas para atender uma finalidade específica, é necessário gerenciar os recursos do computador. E existe um programa específico para isso, chamado de sistema operacional. E aí nós vimos que tem vários tipos de sistema operacional. Então, nos programas classificados na plataforma desktop, dependendo do sistema operacional, um certo programa final pode ou não funcionar. Então é isso que eu queria dizer aqui. Pode ter limitação de plataforma, que o programa, dependendo do sistema operacional que estiver instalado na máquina, pode ser que o seu programa funcione ou não. Um programa, os desenvolvedores, lá os profissionais da computação, podem desenvolver programas para a plataforma desktop específico para o sistema operacional Windows, ou específico para o sistema operacional Linux, ou específico para o Android, e assim por diante. Então, se for específico, ele só vai funcionar em computadores que tiverem um sistema operacional específico, então ele tem limitação de plataforma. Agora, se aquele programa ele é instalado no notebook, no computador, independentemente do sistema operacional que estiver operando nessa máquina, então ele não tem a limitação de plataforma. Por isso eu coloquei que pode ter, não necessariamente vai ter. Ok? E se esse programa não tivesse a limitação de plataforma do sistema operacional, ele é tecnicamente chamado de multiplataforma, porque ele consegue operar em diferentes sistemas operacionais. Os programas de computador do tipo desktop também pode ter limitação de usuário. Muitas das vezes a gente instala um programa, só que aí ele te permite instalar aquele programa em um número pré-estabelecido de máquinas. Olha, esse programa que você tem, você pode instalar em 5 máquinas, ou só em uma máquina. Tá? Às vezes tem certos programas que te impõem esta limitação de instalação. Você não pode instalar em quantas máquinas quiser. Muitas das vezes, alguns programas você precisa pagar por eles, né? Você precisa comprar um programa. Nem todo programa é de graça, né? Alguns você precisa pagar. Então, dependendo do contrato que está nesse programa que você adquiriu, dependendo da licença dele, ele te traz essa limitação de usuários, né? Quantos computadores você vai poder instalar e quantas contas de usuário você vai poder criar para utilizar aquele programa. Então essas são características de programas que são classificados como desktop, aqueles programas que nós utilizamos nos computadores clássicos lá do laboratório ou nos notebooks. Bom, em relação à plataforma, os programas também podem ser classificados como mobile, né? Nesse caso, são os nossos aplicativos que nós instalamos nos nossos smartphones, né? O nosso computador smartphone, ele é chamado de mobile. Logo, todos os programas que operam nesse tipo de computador são programas classificados como mobile. Assim como os programas desktop, os programas mobile também precisam ser instalados, né? A gente baixa o aplicativo na nossa Store, né? Play Store, na Google Store, na Apple Store, e precisa instalar o aplicativo na nossa máquina, no nosso computador. Então ele também tem essa característica, a necessidade de instalação. E também o programa pode ter limitação de plataforma. Existem aplicativos, no início isso era mais comum, hoje em dia está sendo raro, mas ainda pode existir. Existem aplicativos em que só operam no sistema operacional Android. Né? Não consigo operar no sistema operacional da Apple, que é o iOS. Ou, o contrário, existem aplicativos que só funcionam no iOS
Nós não teremos uma versão equivalente para o Android. Tá? Então pode ser que tenha essa limitação de plataforma. Mas hoje em dia é quase que comum os desenvolvedores pensarem no desenvolvimento de um aplicativo multiplataforma, né, que consigam operar tanto no Android quanto no iOS, por exemplo. Para mobile, isso é mais comum ser multiplataforma do que até mesmo nos programas do tipo desktop. Por fim, os programas em relação à plataforma podem ser classificados como web. Bom, os programas classificados como web são aqueles que você acessa a partir da internet. Primeira característica. Para você utilizar um programa da web, você precisa de internet. Os programas desktop e mobile, não necessariamente. Você não precisa estar conectado à internet para utilizar os programas. Mas os programas da plataforma web é um requisito. Você precisa estar conectado à internet. Esses programas não precisam ser instalados. Por exemplo, você já usou o Google? Provavelmente, né? Então, o Google não deixa de ser um programa, é um programa da web. E você precisa instalar o Google no seu computador? Não, você não precisa instalar. Então, você já usou o Facebook pelo seu computador? Pelo computador. Já. Você precisou instalar o Facebook? Não. Agora, no celular, na plataforma mobile, você precisa instalar o aplicativo do Facebook? Sim, precisa. Então perceba que há programas que operam em diferentes plataformas. Alguns no mobile você precisa instalar, na web não. Então se você está lá no seu computador e quer acessar o Facebook a partir da web, você precisa estar conectado à internet e não precisa instalar o Facebook para acessar. O que é que você precisa fazer para acessar um programa da web? Apenas digitar o seu endereço no navegador. Você pode perguntar, professor, mas eu não tive que instalar o navegador? Sim, você teve que instalar o navegador. Mas o navegador não deixa de ser um programa. Né? Exemplos de navegadores, pessoal. Google Chrome, Firefox, né, o Mozilla Firefox, do Windows tinha antigamente lá o Internet Explorer, aí temos o Opera, temos o Safari, todos esses são programas, aí mais uma classificação, do tipo navegador. Então o que é um navegador? O navegador, só voltando aqui rapidinho, ele é um programa de aplicativo, um programa de aplicação, de propósito específico. Para que a gente utiliza o navegador? Para navegar na web. Então, eu utilizo o navegador para acessar os meus programas da plataforma web. Então, o navegador ele é um programa desktop. A gente precisa instalar o navegador. Só que a partir dele, a finalidade para a qual ele foi construído é para permitir que eu acesse os programas da plataforma web. Então, como o Facebook é um programa da web, a partir do navegador, basta eu digitar o endereço e irei acessar esse programa. Se eu quiser acessar o Google para fazer uma pesquisa, basta eu digitar o endereço no navegador, que é um programa específico para isso, e eu vou acessar. Então percebam que eu preciso de internet e não precisa estar instalado. Não tem limitação de plataforma. Um programa na web eu consigo acessar independente do meu sistema operacional. Né? Basta eu ter um navegador. Se eu tiver um navegador instalado, não interessa se eu estou usando o sistema operacional Windows, alguma distribuição do Linux, se eu estou usando um navegador no Android, ou no iOS, ou em qualquer outro. Não tem essa dependência de plataforma. Se eu tiver um navegador e souber o endereço do programa web que eu quero utilizar, eu vou conseguir utilizar. Conectado à internet, claro. Agora, os programas classificados como web pode ter limitação de usuários, de restrição de usuários, né? Porque normalmente a gente precisa criar uma conta para acessar esses programas. Então, dependendo do que seja, quando for finalidades específicas, a gente pode ter essa restrição. Ok? Então, já vimos a classificação dos programas em relação à plataforma,
e em relação à sua finalidade. Né? Na finalidade foi essa árvore aqui. Finalidade para sistema e finalidade para aplicação. No próximo vídeo, nós vamos ver a classificação dos programas de computador em relação à sua licença. Até lá!